vendo aqui, dentro do que nós acabamos de falar, algumas pessoas defendendo, advogando uma causa com uma intensidade muito grande. Paulo, um homem cheio do poder e da graça e da unção, havia recebido uma incumbência, um homem que fora levantado pelo próprio Deus, um homem que fora transportado de um reino, de um lado para o outro lado, um homem que havia sido transportado de uma posição, agora estava defendendo outra posição. E ele sentiu no coração dele de tornar as coisas visíveis ou reais dentro daquilo que ele entendia por certo. E ele chega a essa cidade de Éfeso e ali ele encontra um sentimento anti-Deus, pessoas enganadas por outras pessoas que estavam se completando ou se locupletando, ou seja, na ignorância de outros, eles estavam realizando os seus desejos. É assim que o diabo faz. O diabo que veio para matar, roubar e destruir, ele se alegra quando vê alguém sofrendo. Quando vê um casamento sendo destruído, quando vê alguém que não consegue ser feliz na área sentimental, quando vê alguém passando por problemas na área familiar, o diabo se alegra assim. E ali tinha pessoas, igual esse tal de Demétrio, ele era um construtor, ele tinha uma indústria, ele tinha uma empresa que vivia da desgraça alheia. Porque a palavra de Deus diz que não são deuses aqueles que se fazem com as mãos. E naquela cidade, que era uma cidade da grande deusa Diana, né, porque aquela mulher, essa deusa Diana, era como uma padroeira que o próprio Brasil tem hoje, né? Como os mexicanos têm, como outras nações têm, colocar uma mulher no lugar de Deus, colocar uma mãe no lugar do pai. Algo assim terrível. E aquele povo estava ali adorando a Diana, uma mulher, uma deusa falsa, e as pessoas que viviam então da indústria de produzir ali as suas imagens, estavam então vendo agora o seu negócio sofrer perigo, porque Paulo chega, e quando ele chega, ele começa a desmoronar, ele começa a pregar contra, ele fala, olha, isso aí que está acontecendo, isso aí que você está comprando, que você está adorando, isso não é Deus, isso não pode fazer nada por você. E logo a cidade incendiou, porque aquelas pessoas que tinham ali a sua fonte de renda, eles se uniram. Quantas vezes o servo de Deus, ele se levanta para proclamar uma verdade e ele encontra resistência? Se você não tem encontrado resistência nessa área, eu diria que o seu cristianismo, ele corre perigo. Ele corre perigo por estar oculto, por não estar produzindo o resultado que Deus espera que ocorresse, que você alertasse pessoas que Jesus está prestes a voltar e a situação pode mudar repentinamente e as suas vidas então correm perigo. Você tem deixado a desejar. E Paulo, ele tinha essa preocupação. De onde ele chegava, ele enfrentava a situação vigente, mostrando a verdade que ele cria. Então nós vemos aqui pessoas advogando uma causa pessoal, que na verdade não era pessoal. Porque se o diabo veio para enganar, roubar e destruir, ele estava advogando uma causa do diabo. Tem muitos advogados do diabo. E esse Demétrio, ele reúne então toda a cúpula daqueles que tinham ali um sindicato dos fabricantes de imagem ali naquela cidade de Éfeso e fala, esse moço está comprometendo a existência da nossa indústria. Ele está tirando a credibilidade, ele está esclarecendo as pessoas que os deuses que nós fazemos não são deuses. Você já parou para pensar a respeito disso? Quanto tempo nós vivemos enganados? E Paulo então, ele chega, ele toma essa atitude, e quando ele toma essa atitude, então, eles logo dão um jeito de apreender Paulo, de pegar os seus amigos e encurralar os seus amigos. Ah, meus amigos, eu venho aqui nesta noite para falar sobre fidelidade. Fidelidade que tem faltado no nosso coração, a partir do momento que nós temos tido tantas preocupações. A nossa preocupação hoje não se trata de defender o Evangelho, até porque nós dizemos, Deus não precisa de quem o defenda. Deus não precisa de quem o defenda, mas existem pessoas agora que estão sendo arrastados por uma corrente de engano, e nós estamos vendo pessoas sendo agora, sofrendo as consequências dessa situação. Mas Paulo, ele decidiu ser um advogado das causas de Deus, porque, voltando um pouquinho mais aqui na palavra de Deus, nós podemos encontrar em Atos capítulo 16 também, né? Diz aqui, interessante aqui, que eu quero até depois mostrar aqui o que é que nós podemos fazer para obedecer a Deus. Mas diz o verso 16 do capítulo 16 assim, indo nós ao local da oração, saiu-nos ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação,
a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Então aqui tinha uma mulher que tinha um espírito maligno na vida dela, que ela adivinhava. E essa mulher, ela começou, o diabo, se você pensa que o diabo não fala a verdade, o diabo usa a boca de pastores também. O diabo usa a boca de pastores, usa a boca de espíritas, usa a boca de padre, usa a boca de qualquer um. Porque aqui nós vemos uma mulher falando a verdade. Olha só, e esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. A mulher tinha um espírito maligno, estava falando uma verdade, para que aquilo confundisse a cabeça das pessoas e passasse a ter uma conotação de que ela também tinha o Espírito de Deus. Quantas vezes a pessoa chega para você falando de Deus e você acredita, abre a porta do seu coração, e quando você assusta, aquela pessoa incendeia a sua vida, trazendo contenda, fofocas, trazendo difamação, pegando os seus problemas, levando os seus problemas para quem não precisa levar. A pessoa chega com o nome de Deus. Quantos de nós passamos por essa experiência? Quantos de nós? Porque o nome do Senhor, ele abre porta, ele traz credibilidade. Uma pessoa que sai falando de Deus, supostamente ela é uma pessoa de Deus. E você mesmo talvez tenha experimentado situações de adversidade na sua vida que poderia ter sido evitado, se você checasse. Não é simplesmente o falar de Deus, mas é ter um histórico com Deus, é ter uma vida com Deus, é ter uma experiência com Deus, é ter um passado com Deus. Não simplesmente falar de Deus. E essa mulher, então, que tinha um espírito de adivinhação, que é um espírito maligno, um espírito demoníaco, ela vai seguindo, então, aos homens de Deus, e ela diz assim: olha, esses homens que nos anunciam o caminho da salvação, porque naquela época a igreja era conhecida como o caminho. Jesus se referiu a si mesmo como o caminho, né? Eu gosto muito dessa palavra, o caminho. Quem não está no caminho está perdido, né, amados? Quem não está no caminho está perdido. E então essa mulher fala assim: olha, estes homens que vocês estão vendo, esses honoráveis, esses homens honrados, esses homens, eles estão pregando para nós a palavra do Deus Altíssimo. E essa mulher, durante muito tempo, durante muitos dias, ela repetia aquele processo. E quando os homens passavam, ela falava: olha, estão aí os servos do Deus Altíssimo, pregando a palavra do Deus Altíssimo. Mas aquilo incomodou Paulo. Certo dia, aquela mulher seguindo aqueles homens, repetindo já essa palavra, Paulo se perturba dentro de si. Ele fala: não, ela está falando uma verdade, mas essa verdade, ela está incompleta a partir do momento que ela não está vivendo essa verdade. Essa mulher, ela adivinha o futuro para outras pessoas, no poder de Satanás. E Paulo, então, abruptamente se volta para aquela mulher e fala: espírito de adivinhação, sai dela. Diz o texto que ele se voltou e disse ao espírito: em nome de Jesus, ordeno-te que saias dela. E na mesma hora saiu. Aquela mulher, então, até então, o que ela era? Ela era uma escrava. Estava escravizada, dando lucro para alguém. E olha só o que acontece depois que Paulo, ele advoga, ele exerce o seu papel de defensor de uma causa. Se você não sabe, querido, você foi chamado para defender uma causa. De repente, o conflito que você está passando hoje se deve ao fato de você se omitir de fazer aquilo que Deus manda que você faça. Deus manda que você se levante, seja a boca de Deus para aquela pessoa que está do seu lado, cheia de problemas. Eu, mais o Altair e a irmã Raena, cadê a Raena? Está aí? Nós passamos agora, antes de vir para cá, nós passamos na casa de um moço. Eu creio que Deus vai fazer um milagre ali. Eu creio. Nós passamos na casa de um moço, caiu uma forma de ferro muito grande no pé daquele moço. Eu tirei até uma foto do dedo dele, ele está com o pé todo engessado. 30 dias atrás aconteceu um acidente com ele, eu penso que ele está há 3 meses na América. Cai então um ferro muito grande no pé dele e corta literalmente os 5 dedos. Mas um dos dedos, o médico não conseguiu. Eu filmei o dedo, está todo preto. Ali, só mesmo amputar. O diabo está fazendo a obra agora. Pessoas que você conhece agora, a morte deles já foi decretada lá no inferno. E você que está do lado desta pessoa, é a pessoa que Deus quer usar. Filho meu, filha minha, eis que eu estou contigo até a consumação dos séculos.
E o poder que Jesus nos deu está guardado, não sei para quê. Sabe por que está guardado? Pela falta de fé que nós temos nele. Para nós, para muitos, Jesus ainda continua morto. Jesus ainda continua dentro da tumba. Para muitos de nós, Jesus não teve poder para vencer a morte. Mas nós chegamos ali naquela casa, aquele moço, primeira coisa que ele vira e fala, olha, a minha Bíblia, eu também tenho uma Bíblia, pastor. A minha Bíblia está lá no carro. Eu falei, mas você está aqui e a sua Bíblia está no carro? Ele falou, não, eu deixo ela lá no carro, porque eu ando com ela. Eu falei, mas você não tem que andar com ela. Você tem que ler ela. O sujeito estava lá, no controle remoto, assistindo um filminho. Não, o senhor está vendo aí? Eu estou vendo o filme de Jesus. Pessoas com aparência de que vive, mas não tem vida. Mas aí nós oramos e nós declaramos, você tem fé para ser curado. Nós ungimos aquele dedo preto, irmão, mas é preto mesmo, um carvão perde para ele. Ali não tem vida. Quem fez o dedo? Não foi Deus? Quem fez os vasos e microvasos que correm ali naquele dedo? Não é Deus? O milagre quem faz é Deus. Nós estamos com medo de Deus falhar, por isso nós não estamos pregando, por isso que nós não estamos vivendo, por isso que nós estamos em derrota. Muitos estão em derrota. Muitos estão com medo de que se façam com eles como fizeram com Paulo. Foram advogados, advogar sua própria causa. E foram diante dos magistrados. Quem eram os magistrados? Eram os juízes que julgavam as causas, as pendências sociais. Muitas vezes nós não queremos complicação. E por não querermos problema, não importa quem esteja morrendo. Será que é isso? Será que os servos do diabo estão tendo mais autoridade do que nós, filhos de Deus? Eu quero dizer algo para você que vai chamar muito essa atenção, vai deixar uma preocupação com você nesta noite. Todos os caminhos pelos quais você tem andado e as pessoas com as quais você tem convivido, se você não tem apresentado para ela o Deus que você diz que serve, está arriscado ela ir para um lugar que ela não deveria ir e você ir junto. Está arriscado ela ir para um lugar que ela não deveria ir e você ir junto. Porque a Bíblia fala sobre isso. Pastor, mas se eu só falo em guerra espiritual, se eu só falo... Queridos, deixa eu falar uma coisa para você aqui. Você sabia que no céu teve guerra? Você sabia que no céu teve guerra? Capítulo 12. Depois eu quero estudar isso com você mais a fundo. O verso 7. Apocalipse 12, 7. E houve guerra no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão. E o dragão e os seus anjos batalhavam. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Você não está defendendo a causa da sua casa. Você não está defendendo a causa da sua vida. Tem pessoas que estão no... O jargão deles é paz. Eu quero paz. Eles não entenderam ainda que para ter paz tem que estar preparado para a guerra. Eles não entenderam ainda que a autoridade é para ser exercida. A autoridade que Deus colocou sobre você é para você abrir a tua boca e falar: Satanás, na minha casa você não pode atuar. Aqui você não tem legalidade para atuar na minha vida. Você não pode atuar na vida dos meus filhos. Você não pode atuar na vida do meu esposo ou da minha esposa. No céu houve guerra e nós queremos paz. O diabo fala de paz. Tem um título de um filme aí, né? O Diabo Veste Prada. Deveria ter um filme, O Diabo Fala de Paz. Ele só fala. Ele só fala. Eu me recordo, o meu padrasto era espírita, não sei hoje. Eu tive um padrasto, ele era fã de Chico Xavier. Quando eu ouvia as gravações em fita cassete de Chico Xavier, aquilo emocionava a gente. Quem já ouviu Chico Xavier falando? Meu irmão, paz, amor, uma voz tão suave, uma voz tão... Mas defendendo o quê? Defendendo a morte. Porque a palavra de Deus diz: quanto ao homem, está ordenado morrer uma só vez. Eu quero ler isso com você.
capítulo 9 de Hebreus, verso 27, uma doutrina básica, fundamental do Espiritismo. Uma doutrina do Espiritismo, está lá no final da Bíblia, lá antes do Apocalipse, antes de Tiago, o livro de Hebreus. Preste atenção, Hebreus capítulo 9, verso 27, diz assim: e como aos homens está ordenado morrer uma só, vindo depois disso Onde é que você vê reencarnação aqui? Uma doutrina espírita é uma doutrina de reencarnação, que a pessoa morre e depois vem numa outra forma, se purifica, vem numa outra forma, se purifica, numa outra forma, até se tornar um anjo de luz. Você está vendo isso aqui na Bíblia? A Bíblia está dizendo que você tem uma única chance. Nós temos uma única chance. Se nós usarmos desta oportunidade que nós temos recebido hoje, se nós usarmos com sabedoria do que Deus nos tem presenteado hoje, nós não teremos outra chance. Esta é a única chance que nós temos. Tem muita coisa bonita. Não deixando de congregar, como é costume de alguns, mas admoestemos uns aos outros, tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia. Não afaste da igreja. Não afaste da igreja. Não afaste da congregação. Não afaste da palavra. A palavra te limpa, a palavra te lava, a palavra te salva, a palavra te orienta, te admoesta, te exorta, a palavra te coloca no caminho. E diz o texto que isto fez ela por muitos dias, o capítulo 16, o verso 18 de Atos dos Apóstolos. Mas Paulo, perturbado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, ordeno-te que saia dela. Outra vez nós vemos os filhos de Satanás, os filhos do diabo, defendendo a causa do diabo, porque o verso 19 diz assim: vendo os senhores, os donos daquela jovem, olha, ela tinha dono, meu irmão. Minha irmã querida, tinha dono. Você sabia que o diabo se julga dono de você? O diabo se julga dono. Ele fala: vou sair da casa, vou voltar para a casa de onde saí, porque ele acha que a casa é dele. O diabo, quando uma pessoa no centro espírita, uma pessoa que incorpora, canaliza um demônio, o diabo chama o demônio de cavalo. Quem já foi no centro? Quem sabe disso? Você está com vergonha de dizer? Eu já fui. É cavalo, é ou não é? Cavalo, cambono, é ou não é? É cavalo. Olha só o respeito que ele tem por você. Ele é meu cavalo. Ele não gosta de andar a pé, é cavalo. É igual pulga na vida de cachorro. Tem gente que carrega essas coisas. Aí o que acontece? Vendo os senhores da jovem, os donos da jovem, que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados. Eles levaram aqueles homens com coisa que eles tivessem cometido um crime, com coisa que eles tivessem cometido um sacrilégio. Foram diante dos juízes e disseram aos magistrados, aos juízes: esses homens, sendo judeus, perturbaram nossa cidade. Estão pregando costumes que não nos é lícito receber nem praticar, porque nós somos romanos. Quem era o Deus dos romanos? Os romanos, eles adoravam a César. Eles adoravam o homem. E agora ali estava aquele vendendo um engano e dizendo que o Deus dele não era o Deus de Paulo. A multidão levantou-se unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes a veste, mandaram açoitá-los com vara. Deixa eu te falar aqui, querido, preste atenção aqui, olha para mim só um minutinho. A sua família tem te incomodado pelo fato de você ser crente? Talvez você tenha procurado a boa convivência com eles e não tem pregado o que Deus tem mandado que você pregue para eles. Porque a primeira coisa que eles vão falar com você é o seguinte: você falar de Deus para mim, com essa vida porca que você sempre levou? Porque eles acham que Deus não tem condições de mudar a sua vida porca. Você vem falar de Deus para mim, logo você? Isso já aconteceu com alguém aqui? Já aconteceu? Então você tem que fazer como Paulo. Você tem que ir lá. Porque os próprios judeus viraram para Paulo e falaram: não, você mudou de lado, né? Você antes matava os cristãos e aceitava a perseguição contra eles. Agora nós vamos perseguir você. Ou você não quer ser perseguido? Porque a marca da verdade incomoda na sua vida.
Mas eu quero te dizer uma coisa, para entrar naquela porta que foi preparada do caminho estreito, você tem que ter a marca. Sem marca você não entra lá. E o que aconteceu então? A multidão se levantou unida, verso 22, contra eles. E os juízes, rasgando-lhes as roupas, mandaram açoitá-los com varas. Pegaram eles, só porque eles expulsaram o demônio de uma pessoa. Botaram eles na praça, arrumaram umas varas, arrancaram-lhe as roupas e meteram-lhe varada nas costas. E depois de muitos açoites, o verso 23, presta atenção, Atos capítulo 16, o verso 18, o verso 24, 23. E havendo-lhes dado muitos açoites, quem sabe o que é açoite aqui? Tem gente que sabe o que é açoite aqui? Está com vergonha de participar comigo, não? Açoite é chicotada. Havendo dado muitos açoites, lançaram-nos na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança. Ele, tendo recebido tal ordem, lançou-os no cárcere interior e lhes segurou pés no tronco. Além de botá-lo na cadeia, no mais profundo, bem guardadinho, ainda amarrou o pé deles no tronco que tinha lá no chão. Para eles, não. Sujeito perigoso esse tal de Paulo, hein? Paulo e Silas, muito perigosos eles. Bandido de primeiro nível, né? Mas, perto da meia-noite, aqueles homens com o pé no tronco e presos no cárcere interior, o que é que eles estavam fazendo? Ah, minha vida está uma desgraça, olha só, Deus nos abandonou. Fomos ali, expulsamos Satanás, expulsamos o diabo de uma vida e agora estamos aqui dentro dessa cadeia. Deus nos abandonou. É assim que muitos crentes fazem. É ou não é? Estamos por uma prova aí, fui parado pela polícia, acho que Deus não está comigo. Estou indo naquela igreja, eu acho que Deus esqueceu de mim. Não tá valendo a pena servir a Deus. Era assim que eles estavam ali? Mas não é assim que nós fazemos às vezes? Ah, minha vida está, olha só, não passa nada, estou esperando, estou orando aqui. Você está dizendo, sabe o que você está dizendo? A vida que eu estava levando, sendo guiada por Satanás, estava muito melhor do que a vida que eu estou levando hoje. Sabe o que é isso? Reclamando do chicote do Egito só porque lá tinha comida. Só porque lá tinha festa. Tinha alimento. Tem pessoas hoje dessa forma. Será que Deus pode alegrar com essas pessoas? Será que pode, queridos? Será que o milagre pode acontecer numa vida dessa? Uma pessoa que reclama, que murmura. Paulo e Silas expulsaram o demônio, foram açoitados, foram humilhados e agora estavam presos num presídio de segurança máxima. Coisa que você não está. E eles começaram a cantar. Eles começaram a engrandecer o nome daqueles pelo qual eles estavam sofrendo. Meu Deus. Para e pensa. Olha só o prenúncio do milagre, gente. Nós temos que extrair da palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela é um rico tesouro e ela nos mostra o caminho. A palavra te mostra o caminho. Olha só, perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. E os outros presos os escutavam. Eles não perdiam a oportunidade de tornar patente. Ah, mas vocês estão presos? Porque se eles silenciam, a conotação que se tinha é que eles também eram culpados pelo fato de estar ali. Mas eles adoravam, porque eles eram presos diferentes. Era um preso diferente, preso alegre, preso feliz, está passando por uma luta. Glória a Deus, irmã Dani Dutra. Oh, mas lá em casa está uma luta, está uma prova. Louvado seja o Senhor, porque o milagre vai ser muito grande. Quando Deus se manifestar, Ele vai rachar aquele presídio no meio. Quando Deus se manifestar, as pessoas vão ver o que é o poder de Deus. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. E os outros presos escutavam. Eu quero que você entenda que na sua lamentação, na sua lamúria, tem testemunhas olhando para a sua vida, vendo qual é o tipo de reação que você tem diante das lutas que você tem passado. Tem testemunha, tem presos ouvindo agora como você reage diante da adversidade. Tem pessoas avaliando agora o tipo de fé, de compromisso que você tem com o Deus que você diz que é o Deus verdadeiro.
De repente, os outros presos escutavam. De repente, sobreveio um terremoto. Deus mexendo na estrutura do mundo. Deus sacudindo a estrutura do mundo. Por causa de duas pessoas. Oh, meu Deus. De repente sobreveio um terremoto tão grande que os alicerces do cárcere se moveram e abriram-se todas as portas e foram soltos todos os grilhões. Interessante que o controle de Deus sobre a catástrofe é tão intenso, é tão grande, que ele preservou as vidas, mas só causou dano material. Falou, não, ninguém vai morrer nesse negócio. Você está achando que a sua situação está fora de controle? Você está achando que a sua situação, o diabo, ele escreveu lá a sua sentença de morte e você já está pegando o beco da cadeira elétrica? Já está pegando a fila para morrer? Só porque o diabo disse que você ia morrer? Ele ainda exerce poder na sua vida? O diabo ainda manda na sua vida, porque antes ele mandava e nós obedecíamos, e andávamos na vaidade do nosso pensamento. Mas hoje é assim. Minha família, todos se separaram. Inevitavelmente vai acontecer comigo, já está acontecendo. Minha família sofreu de câncer, sofre de câncer hereditário, isso. Problemas mentais na minha família. O diabo colocou problema mental na minha família. Veio do meu bisavô. Tentou passar para minha avó, pegou a minha mãe, pegou a minha irmã, tentou chegar em mim. Aqui não, capeta. Você vem com problema mental para mim, servo do Deus vivo. A maior parte das pessoas que estão hoje nos tratamentos psiquiátricos são problemas enviados por Satanás, estão possuídos pelo diabo. E eles vão lá e chapam o medicamento. A pessoa fica ali, dopada sem vontade própria. Eu falei, comigo não. Não aceitei. Acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada, porque a responsabilidade pela manutenção daqueles presos ali estava sobre eles. Se algum deles fugisse, era vida por vida. Escapuliu alguém? Então, a responsabilidade está sobre você. E aquele moço, sem entender nada, obediente e ciente das suas responsabilidades, ao ver aquela situação, é agora pronto, fugiu tudo. Ele pega a espada e tenta se matar, pensando que os presos tinham fugido, verso 27. Mas Paulo, ele brada em alta voz, não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Oh, meu Deus, quando você advoga a causa do Deus vivo, você preserva a vida antes de matar. Porque Paulo preservou a vida daquela mulher que tinha um espírito de adivinhação. Ele tirou ela das mãos de Satanás. Agora ele preserva outra vida que o diabo queria levar. Não te faças mal, porque todos aqui estamos. Olha só que... Gente, isso aqui é um preso diferente. Você está com medo de ser preso? Deixa eu te dizer uma coisa. A palavra de Deus diz que nós não podemos sofrer como bandidos. Nós não podemos sofrer como pessoas que causam danos a outro. A palavra de Deus não diz que nós não podemos sofrer por amor à palavra. Quando você chegar numa igreja que está lá, pare de sofrer, pode saber que Deus não está ali. Pare de sofrer, Deus não está ali. Pare de sofrer. Deus não está. Por causa do meu nome sereis perseguidos, vos afligirão, e muitos, por causa do meu nome, pensarão estar prestando um serviço a Deus quando vos matarem e vos entregarem às autoridades. Você está achando que céu é caminho de rosa? Está mais para caminho de espinho. Está mais para caminho de espinho. Porque o caminho de rosa já é preparando você para o enterro. Agora o caminho de espinho já é preparando você para o descanso. Um dia você vai chegar no descanso, não vai ter mais luta. Mas enquanto você estiver aqui, vai ter. O carcereiro pediu luz,
saltou dentro do lugar onde eles estavam e todo trêmulo prostrou-se diante de Paulo e Silas. Querido, deixa-me dizer algo. Deus está dizendo que o seu algoz, aquele que está te massacrando, ele vai se prostrar de joelho diante de você. À medida que você não temer, à medida que você não retroceder, à medida que você não refugar, à medida que você pregar, à medida que você tiver autoridade, aquele que te persegue vai se prostrar diante de você. Você sabe o que é isso? Você sabe o que é isso? A humilhação que porventura você está passando. A palavra de Deus diz que a humildade ou a humilhação, ela precede a honra. Se você está sofrendo, está sendo humilhado, fica tranquilo, meu irmão. Fica tranquilo. De repente, sua vida, seu nome está na boca de pessoas. Se você não deve nada, fica tranquilo. Eu nunca vi uma pessoa arrogante terminar bem. Eu nunca vi uma pessoa no prejuízo morrer no prejuízo. Eu nunca vi alguém que passou por problemas ser envergonhado. Mas o crédito entra quando você foi tão achincalhado, foi tão diminuído, tão desprezado. O milagre acontece é quando a situação reverte, porque aí a glória de Deus aparece na sua vida. E é isso que nós estamos esperando. Porque as pessoas vão ver isso. Os presos estavam escutando. O carcereiro pediu luz, saltou dentro e todo trêmulo prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então tirou-os para fora, dizendo: Senhores, olha só, ele estava escutando. As pessoas estão escutando você, a maneira como você está reagindo. Porque, senhores, o que é necessário que eu faça para me salvar? Ele foi lá buscar a salvação daqueles homens. Que coisa tremenda, meu amado. Quando as pessoas chegam perto da gente e falam: o que eu tenho que fazer para ser salvo? Responderam eles: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Não tinha que comprar a deusa Diana fabricada pelo Demétrio. Não tinha que acreditar naquela jovem que estava profetizando no poder do diabo. Era apenas crer no Senhor Jesus que eles seriam salvos. Eu quero orar por você nessa noite. Eu não sei se você tem uma dificuldade, se você tem um problema. Eu não sei, de repente você tem falhado em falar do amor de Deus. Eu não sei, de repente não te ensinaram o Evangelho. O que é que você deveria fazer? Tem pessoas que estão até hoje advogando a causa de Satanás.